Agora, viu? É porque tava a vinheta. Tava a vinheta, né? Foi por isso que eu não comecei, porque eu vi que tava a vinheta. Tava a vinheta, né? Isso, perfeito. Vou passar aqui agora. São 3, 2, 1. O bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre a prisão do ex-presidente. Base para a prisão definitiva de Bolsonaro é consolidada no Supremo Tribunal Federal, mas tem a jurisprudência questionada. O ministro Alexandre de Moraes certifica trânsito em julgado antes do fim do prazo para apresentar embargos infringentes na ação. E Heleno e Paulo Sérgio estão detidos em local chefiado por general de patente inferior. Polícia Federal, Papudinha e unidades militares. Veja os locais onde condenados na trama golpista ficaram presos. E vídeo da tornozeleira escancara a dissonância cognitiva dos apoiadores de Bolsonaro. E o jornal também nos traz aqui uma análise sobre este assunto. Pastores ainda vestem camisa bolsonarista, mas ela agora está desbotada. Agora um outro destaque também, aqui diz que o mercado de tornozeleiras eletrônicas é dominado por 5 empresas que esperam dobrar ganhos. Em 2024, estavam em uso cerca de 122 mil unidades, segundo os dados do setor. E falando sobre o governo, Lula deve procurar Alcolumbre para falar sobre a nomeação de Messias para o Supremo Tribunal Federal, dizem aliados. O chefe do Senado quer indicação de Pacheco e ficou contrariado com a escolha do presidente. Já em São Paulo, a falha na linha 11 Coral da CPTM permanece e reduz a velocidade da circulação dos trens lá no estado paulista. Como a gente consegue observar aqui nesta fotografia, estação Tatuapé, na Zona Leste, lotada após problemas técnicos provocarem um aumento no tempo de intervalo entre a passagem de trens. Já nesta segunda imagem, fala sobre as chamas em Hong Kong. Incêndio em um conjunto residencial deixa ao menos 4 mortos e várias pessoas estão presas no interior desses prédios. Falando agora sobre esportes, líder do campeonato, Flamengo empata com o Atlético Mineiro em BH e amplia vantagem com o revés do Palmeiras. Mas o título do Brasileirão ainda não está decidido. E ainda falando sobre o futebol, Facundo Torres abre placar, mas o Grêmio consegue virada em Porto Alegre e atrapalha o sonho palmeirense na luta pelo título do Brasileiro. Falando ainda sobre política, aliados do governo veem Mota causando um tumulto para proteger interesses do Centrão na Câmara. Interlocutor de Lula cita iniciativas para minar pautas de combate a privilégios parlamentares. E falando sobre o combate ao narcotráfico, relator do PL Antifacção diz que o endurecimento de penas deve ser mantido, mas com um sentido. O Alessandro Vieira descarta retomar no Senado texto elaborado pelo governo Lula. E falando agora sobre o Banco Central, defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, diz à Justiça que o Banco Central estava ciente de viagem a Dubai. Os advogados procuram soltar o banqueiro e o Banco Central afirma não comentar investigações que estão em curso. E falando aí sobre a Black Friday, virada de quinta para sexta, tem os maiores descontos.
Ofertas com as melhores promoções devem acontecer entre 22 horas da noite e 1 hora da manhã. Um próximo destaque também nesta quarta-feira aqui na Folha de São Paulo: drogas como cocaína e maconha são usadas para performance na musculação. É o que afirma um estudo da Universidade de São Paulo. A análise acompanha grupos de vendas e trocas de informações sobre as substâncias em aplicativos. Na seção Pare para Ler de hoje, fala sobre alimentação. Aqui diz que refeições pesadas podem causar ataques cardíacos, assim como o estresse ou exercícios intensos. Este texto traz resultados de uma série de estudos sobre as condições que podem ser gatilhos para quem já tem predisposição à doença, que é uma das principais causadoras de morte. Já no Caderno Todas, temos aqui a primeira matéria, ainda fazendo alusão ao mês da consciência negra. Marcha das Mulheres Negras pede reparação econômica pela escravidão e também o fim da violência. Em economia, temos aqui o nosso primeiro assunto. Relator afirma que flexibilizará licitação para inteligências artificiais e defende que produtor de conteúdo seja pago. Falando agora sobre imposto de renda, Lula sanciona nesta quarta-feira isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. O presidente faz a cerimônia no Planalto hoje para assinar a lei que entra em vigor em 2026. Sobre inadimplência, Feirão da Serasa em São Paulo oferece até 99% de desconto em dívidas até sábado. Agora na política, temos aqui a seguinte matéria em destaque. Huck ainda não descarta a presidência e Angélica diz como uma primeira-dama deve agir. O casal estampa mais uma edição da revista Cidade Jardim, que estará disponível neste sábado, dia 29 de novembro. Nos destaques internacionais, temos aqui uma primeira chamada de capa, que é sobre os Estados Unidos. FBI convoca para depor democratas que pediram para militares descumprirem ordens. Trump afirma que parlamentares da oposição deveriam ser presos por incitar uma rebelião. Já na Nigéria, a professora relata terror durante o sequestro de 300 crianças e funcionários de uma escola católica nigeriana. O presidente do país comemora a libertação de 24 meninas sequestradas em um outro ataque. Agora, nos acontecimentos aqui do nosso país, temos um primeiro destaque. Brasília e Goiânia são as capitais com mais radares de velocidade por frota no país, indica um estudo. A cidade de São Paulo está em 18º lugar no ranking, com 1,64 aparelho para cada 10.000 veículos. Falando agora sobre infraestrutura, distante da meta estabelecida para 2034, Brasil perde 40,3% da água tratada que produz. Esse percentual supera em 15 pontos a meta para 2034, que visa um saneamento universal. Agora, no caderno de ciência, temos um destaque que traços de DNA de lobo estão presentes em labradores e chihuahuas. Novos estudos com base em genoma canino lançam luz sobre esses animais. Falando sobre meio ambiente, cientista retorna à Amazônia após 4 décadas para refazer pesquisa para conter queimadas. Um outro assunto também destaque aqui na Folha de São Paulo. Após reclamar de Belém, o premier da Alemanha diz não ter encontrado pão decente em Angola. Já falando agora sobre casamento, envolve aí também a religião. Um cônjuge é suficiente, diz o Vaticano aos católicos do mundo. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira, temos aqui mais uma vez a manchete do dia. Bolsonaro começa a cumprir pena por tramar um golpe. O processo é encerrado e, pela primeira vez, ex-presidente e militares são presos por tentar golpe de Estado. E o Supremo Tribunal Federal determina que deputado foragido perca o mandato.
O ministro Alexandre de Moraes encerrou a ação penal que condenou o chamado núcleo crucial da trama golpista e definiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, permanecerá na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpria prisão preventiva desde sábado passado. Em uma sessão extraordinária remota, também ontem, a primeira turma do Supremo referendou o fim do processo. E pela primeira vez na história do Brasil, o ex-presidente da República e oficiais generais estão presos para cumprir penas que lhes foram impostas por tentativa de golpe de Estado. E com discrição, todas as prisões foram feitas pela Polícia Federal poucas horas após a decisão de Moraes ser proferida. A exceção foi o deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. O Supremo determinou que a Câmara inicie a cassação do mandato do parlamentar, condenado a 16 anos de prisão. Apesar de inconformados com essa decisão, os advogados dos condenados fecharam um acordo para a apresentação de seus clientes nos locais designados. E, ao todo, o núcleo crucial da trama golpista tem 8 integrantes, além de Bolsonaro, de Ramagem, dos outros 5 presos ontem. Também faz parte do núcleo crucial o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que cumpre a sua pena de 2 anos de reclusão em regime aberto por ter sido o delator na ação. E aqui nesta imagem, a legenda nos informa que os filhos visitaram Bolsonaro e o Carlos afirmou que ele está psicologicamente devastado. Inclusive, em relação aos militares presos, o STM vai analisar se retira a patente de condenados. E os advogados falam em violação e processo viciado. Um outro destaque também aqui na capa do jornal Estado de São Paulo é sobre os gastos federais. Por 57-0, senadores aprovam uma pauta-bomba ao custo de 24 bilhões de reais. Esse projeto cria regras para a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. No mês de outubro, o Ministério da Previdência estimou em 24,72 bilhões de reais o impacto da medida no orçamento em 10 anos. O cálculo da Confederação Nacional dos Municípios é de 103 bilhões de reais. E esse texto vai voltar à Câmara. Agora, aqui na capa também temos um obituário de José Afonso da Silva. Morre aos 100 anos de idade o jurista que ajudou a moldar a Constituição. Um outro destaque também sobre o sistema carcerário: incêndio na penitenciária de Marília deixa 7 pessoas mortas. E falando sobre Campeonato Brasileiro, já na editoria de esportes, Palmeiras perde e Flamengo abre 5 pontos de vantagem. Já um destaque do caderno de cultura, temos aqui este assunto sobre o teatro. Gerald Thomas busca o diálogo. O diretor estreia peça Sábios ou os Moleques, com o objetivo de conversar com o público. Agora, na capa do Jornal Globo, desta primeira edição, temos aqui a manchete dizendo que Bolsonaro e chefes militares passam a cumprir pena inédita por tentar o golpe. O Supremo Tribunal Federal conclui julgamento da trama golpista e 2 generais, um almirante e um ex-ministro, são presos. Ex-presidente ficará na sede da Polícia Federal em Brasília. E alguns destaques também dizem que sobre os efeitos políticos no clã, na direita e nas eleições de 2026. E Moraes determina a cassação do mandato de Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. As defesas criticam decisão, alegam falta de provas e manifestam uma indignação. No episódio inédito na história da democracia brasileira, o Supremo Tribunal Federal declarou concluído
o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados acusados de compor o núcleo principal da tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral em 2022. Pela primeira vez, chefes militares foram presos por atentar contra a democracia. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, determinou o início da execução das penas. Foram presos ontem os generais do Exército Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. As detenções foram feitas sem exposição pública dos réus, já levados para os respectivos locais de cumprimento de pena. E Bolsonaro, que já estava sob prisão preventiva na sede da Polícia Federal, seguirá no mesmo local e não será levado para a Papuda, como temiam os aliados. E a sua defesa ainda deverá pedir a transferência para prisão domiciliar por motivos de saúde. Os militares que foram condenados pelo Supremo devem agora responder a processos na Justiça Militar e podem, inclusive, perder a patente. E o deputado federal Alexandre Ramagem, que fugiu para Miami, nos Estados Unidos, é o único dos condenados que não começou a cumprir a pena ontem. E Moraes determinou que a Câmara casse o seu mandato. E ainda sobre este assunto, temos aqui um destaque que fala sobre esse mal-estar com a escolha do porta-voz. Flávio Bolsonaro falará pelo seu pai, o Bolsonaro, em definição que gerou incômodo com Michele. O próximo destaque, também na política, que diz que o Senado aprova pauta bomba com impacto de 100 bilhões de reais em 10 anos. Esse projeto prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde. O texto, que segue para a Câmara, estabelece a aposentadoria integral e paritária para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e poderá custar até 100 bilhões em 10 anos aos governos federal, estadual e principalmente às prefeituras, que têm regime próprio de previdência. O Ministério da Previdência divulgou nota técnica com uma série de críticas ao projeto que foi pautado semana passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. 2 horas depois de Lula indicar Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Falando sobre educação, temos aqui esta chamada de capa. Indícios de vazamento no Enem chegam a 11 questões. Similaridades foram encontradas em 8 questões, além das 3 já anuladas pelo Ministério da Educação, que descartou um novo cancelamento da prova. E prisão de outro parlamentar expõe expansão da atuação do tráfico. O vereador de São João de Meriti foi acusado de fornecer material e apoio para a construção de barricadas em áreas da facção criminosa TCP, isso lá no Rio de Janeiro. E falando sobre o Rio, temos aqui um destaque do segundo caderno, que o Rock in Rio 2026 terá Gilberto Gil, Elton John e grupo K-pop Stray Kids. Nomes consagrados da MPB e do rock britânico e sensação coreana são as primeiras atrações anunciadas para o festival previsto para ser realizado em setembro com um novo palco mundo. Falando mais uma vez sobre a Black Friday deste mês, aposta na renovação do luxo. De adegas a perfumes importados, as marcas oferecem descontos para atrair o consumidor em busca de um upgrade de produtos. O assunto internacional, agora aqui na capa do jornal Globo, diz que Rússia ameaça boicotar plano de paz discutido entre Ucrânia e Estados Unidos. Moscou diz que nova proposta traz pontos inegociáveis. O prazo dado por Trump para Kiev aceite acordo termina amanhã, quinta-feira, dia 27 de novembro. Por último, temos aqui na editoria de esportes este destaque sobre o Campeonato Brasileiro, dizendo que o Fla fica a uma vitória do título. Rubro-negro só empata com o Atlético, mas a derrota do Palmeiras deixa o time mais perto de ser campeão brasileiro.
E agora, os dois rivais se enfrentam na final da Libertadores, que acontecerá neste sábado. No Correio Brasiliense, temos aqui a manchete do dia: Bolsonaro e militares começam a cumprir pena. O Supremo Tribunal Federal encerrou o processo dos integrantes do núcleo crucial da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e delegados da Polícia Federal. O ministro relator, Alexandre de Moraes, determinou os locais onde cada um dos condenados cumprirá pena pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, entre outros. E a maior expectativa era em relação a Bolsonaro. Condenado a 27 anos de prisão, ele ficará em uma cela na Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília. Inclusive, o Correio Brasiliense nos traz aqui um destaque, informando quais são os locais onde cada um desses condenados irão cumprir a pena. Temos, por exemplo, que Jair Bolsonaro, como mencionado anteriormente, ficará na cela da Superintendência da Polícia Federal. Já Walter Braga Neto será na Vila Militar, no Rio de Janeiro, Augusto Heleno no Comando Militar do Planalto, Paulo Sérgio Nogueira no Comando Militar também do Planalto, Anderson Torres ficará na Papudia, que é um complexo da Papuda, Almir Garnier, Estação Rádio da Marinha, lá no Distrito Federal, e Alexandre Ramagem, um foragido nos Estados Unidos, que ainda não está cumprindo a pena. Um outro destaque ainda na capa aqui do Correio Brasiliense é sobre economia. Master e BRB põe Galípolo na berlinda. Alvo de questionamentos no Senado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, rebateu as suspeitas de que a autoridade monetária falhou no escândalo Master e BRB. Abre aspas. Emitir CDBs a 140% não configura nenhum tipo de infração, fecha aspas, afirmou. E enquanto os senadores defendem CPI, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, cobra investigação sobre o Banco Central. E ainda falando sobre este assunto, distritais aprovam Nelson de Souza. Por 16 votos a 6, o nome de Nelson Antônio de Souza foi aprovado no plenário da Câmara Legislativa para presidir o BRB. E o dirigente prometeu o seguinte: quero trabalhar por um banco forte, sólido e que dê orgulho a Brasília. E a delação de PHC é descartada. Kleber Lopes, advogado que defende o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, explica que a negociação com o Banco Master foi feita dentro das regras. O advogado garantiu que não foi uma escolha casuística. Agora, um outro assunto sobre esportes, temos aqui um destaque que o Flamengo mais perto do título. Com um gol de cabeça de Bruno Henrique no finalzinho do jogo, o rubro-negro carioca arrancou um empate de 1-1 contra o Atlético Mineirense e deu mais um passo para conquistar o Brasileirão. E se vencer o Ceará, no Maracanã no dia 3, põe a mão na taça. Falando sobre saúde, os cientistas afirmam que a adolescência acaba aos 32 anos de idade. Já no caderno de cidades, temos aqui esta seguinte matéria: uma forte explosão na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial levou pânico aos servidores e uma pessoa está gravemente ferida no hospital da região. Também lá no Distrito Federal, temos a informação que o plano diretor segue para sanção. Os deputados distritais aprovaram, por 19 votos a 1, o plano diretor de ordenamento territorial. O governo e a cúpula da CLDF comemoraram o resultado, mas a oposição criticou a proposta votada em plenário. E falando sobre política nacional, Alcolumbre marca a sabatina para dia 10. O presidente do Senado anunciou a data após definir cronograma com o titular da CCJ, o Otto Alencar. Jorge Messias iniciou o périplo com parlamentares e está otimista. Ele chegou a afirmar o seguinte: foram ótimas conversas e estou muito animado.
E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui este destaque, ainda fazendo aí alusão ao mês da consciência negra, a festa e a luta das mulheres negras. Cerca de 300 mil mulheres participaram da marcha na Esplanada dos Ministérios, onde foi lançado um manifesto que reivindica o reconhecimento da dívida histórica provocada pela escravidão. Cobram também emendas parlamentares que garantam a distribuição de vagas nos tribunais superiores e a paridade de raça e de gênero nas casas legislativas e no Poder Executivo, como a gente observa aqui uma fotografia da manifestação que aconteceu ontem, terça-feira. Já no jornal, na capa do jornal cearense O Povo, a capa de hoje é um pouco diferente, isso porque aqui eles vão abordar sobre o encerramento do processo da trama golpista. 25 de novembro de 2025 marca a primeira vez em que no Brasil o ex-presidente da República e militares da mais alta patente foram presos, condenados por participação em uma tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal declarou o trânsito em julgado da ação penal e determinou o início do cumprimento das penas. Jair Bolsonaro já estava preso preventivamente em regime domiciliar desde agosto passado. No sábado, dia 22, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e agora passa a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. E ele seguirá detido no mesmo local. 3 generais também começaram a cumprir pena. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e ex-ministro da Defesa, foi condenado a 26 anos de prisão. Ele segue na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde já estava preso preventivamente desde dezembro de 2024. Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, cumpre pena de 21 anos de prisão. O cearense Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, pegou 19 anos de pena privativa de liberdade. Heleno e Paulo Sérgio estão presos no Comando Militar do Planalto, em Brasília. E também começou a cumprir pena de 24 anos de prisão o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Ele foi levado para a estação rádio da Marinha, também na capital federal. E fora dessa seara militar, o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, começou a cumprir os 24 anos de prisão aos quais foi condenado. E ele foi levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, no prédio apelidado de Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, lá em Brasília. E também o delegado federal Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, fugiu para os Estados Unidos e foi declarado foragido. Ele foi condenado a 16 anos e 1 mês e 15 dias de prisão. E todos são membros do Núcleo 1 da trama golpista. Agora, dando continuidade aos destaques na capa do Valor Econômico desta quarta-feira, temos aqui a manchete de hoje que fala sobre o judiciário brasileiro. Moraes declara fim do processo da trama golpista e Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos. O ex-presidente ficará na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está detido desde sábado. A decretação do trânsito em julgado e do início do cumprimento da pena ocorre um dia depois do fim do prazo para que as defesas dos condenados apresentassem os chamados embargos de declaração. É um recurso que serve para questionar contradições, omissões e obscuridades de uma decisão. As partes que recorreram tiveram os recursos considerados protelatórios, ou seja, tentariam apenas atrasar o cumprimento da pena. A defesa de Bolsonaro criticou a prisão e disse que o trânsito em julgado foi decretado antecipadamente.
e também afirmou que entrará com os recursos que entende cabíveis contra essa condenação. E Moraes determinou que o TSE seja oficiado sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, que vai durar 35 anos, 27 anos da pena, mais 8 anos após o fim dessa punição. E a Justiça Militar também deverá ser comunicada para decidir sobre a perda do posto e da patente do ex-presidente. O ministro considerou que Bolsonaro poderá continuar recebendo visitas desde que sejam previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados e médicos do ex-presidente podem visitá-lo sem necessidade de aval. Ele ainda tem à disposição atendimento médico integral, independente de autorização judicial. E entre os familiares e os aliados de Bolsonaro, havia o temor de que ele fosse enviado para o complexo penitenciário da Papuda. Em seu despacho, porém, Moraes determinou que ele permanecesse na Superintendência da Polícia Federal e citou, por exemplo, o caso do presidente Lula, que ficou preso em local semelhante, mas em Curitiba, devido às condenações. A defesa deve pedir que o ex-presidente fique em prisão domiciliar, levando em conta a idade, isso porque ele já tem 70 anos de idade, e problemas de saúde frequentes. Ministros do Supremo Tribunal Federal não descartam que isso aconteça no futuro, mas a violação da tornozeleira pode dificultar a concessão desse benefício. E os militares condenados podem perder a patente. O pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais militares condenados na trama golpista sejam expulsos das Forças Armadas deve ser apresentado pelo Ministério Público Militar entre o fim deste ano e o começo de 2026. Essa solicitação, julgada pelo Superior Tribunal Militar, é cabível para os casos de oficiais condenados a mais de 2 anos com pena transitada em julgado. Além de Bolsonaro, capitão reformado do Exército, a representação deve ser feita contra os generais e ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier. Segundo o levantamento realizado em abril, em mais de 90% dos casos, esse tipo de pedido leva à expulsão dos oficiais. Além desses 4 militares, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, começou a cumprir pena ontem. E o deputado Alexandre Ramagem também foi condenado, mas está foragido nos Estados Unidos. Falando ainda sobre a política nacional, Senado aprova a PLP de impacto fiscal bilionário. Em meio à escalada da crise entre o Congresso e o governo, o Senado aprovou o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde, que deve ter impacto fiscal bilionário. Aqui nos diz que esse texto foi pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal por Lula. Uma decisão contrária aí à sua expectativa. E ontem, Alcolumbre marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina de Messias. E o governo contava com mais tempo para decantar o nome de Jorge Messias. Um outro destaque: obras de infraestrutura vão somar 400 bilhões de reais até 2030. Também falando ainda sobre economia, créditos de PIS e COFINS. A Receita Federal alterou seu entendimento e passou a permitir que empresas tomem créditos de PIS e COFINS sobre gastos com produtos necessários para cumprir imposições legais. Outro destaque também é sobre a final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo não são rivais só no campo. Os dois clubes que disputarão no sábado a final da Libertadores da América são hoje os que mais faturam no continente. E falando ainda sobre negócios, a empresa ajusta perfil de emissão de debêntures. Aqui nos diz que empresas com ofertas de debêntures em andamento estão sendo obrigadas a ajustar condições, como taxas e prazos, após um período de redução dos spreads,
que fez com que gestoras se afastassem de alguns papéis por conta do descompasso entre risco e retorno. Nas últimas semanas, havia uma fila longa de emissões prontas para serem lançadas, mas de acordo com as fontes, diferentes empresas decidiram refazer as contas e reavaliar o formato das ofertas planejadas. Agora, nesta imagem, temos aqui uma entrevista que aconteceu com Pedro Bordon, ele que está há 6 meses no comando do Frigo Estrela. Aqui nos diz que ele começa a colher os primeiros resultados, o aumento nos abates diários, puxado por exportações e conquista de novos mercados. Ele afirmou em entrevista ao Valor Econômico que o Frigo Estrela tem equipe muito profissional e isso ajuda em momentos de expansão. E sobre negócios, leilão de baterias abre uma nova frente no setor elétrico. Também temos aqui na editoria de política do Valor Econômico que após prisão definitiva, Bolsonaro e demais militares vão enfrentar processo de expulsão das Forças Armadas. Esse pedido deve ser feito no começo de 2026 e o Ministério Público Militar examinará a expulsão de condenados a mais de 2 anos de prisão. A primeira turma do Supremo teve a decisão unânime para manter a prisão definitiva. E um texto de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico diz o seguinte: prisão sem povo prejudica legado. No dia em que Bolsonaro começou a cumprir sua pena, havia mais jornalistas que apoiadores em frente à Polícia Federal. E o Senado aprova projeto com impacto fiscal bilionário. O texto regulamenta a aposentadoria de agentes de saúde e foi pautado horas após o Lula indicar Messias ao Supremo Tribunal Federal. E esses foram os principais destaques nas capas de alguns dos jornais aqui do nosso país. Lembrando a você que às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta segunda edição pelo site do jornal O Globo. Temos aqui um destaque no site para a trama golpista. Julgamento raro no STM pode tirar postos e patentes de Bolsonaro e de generais condenados. E Bolsonaro poderá cumprir mais de 6 anos em regime fechado na prisão. O ex-presidente enfrentará ainda multa, inelegibilidade e perda de cargo no PL. E de acordo com uma historiadora entrevistada pelo jornal Globo, ela afirma a Martínez Spó que vai ser complexo. Prisão atingiu referências operacionais e intelectuais para os militares. E ela também afirma que julgamento é impulso para reformular pensamento de defesa. Ainda falando sobre essa questão da prisão de Bolsonaro, arma antidrone e controle rígido de acesso. Polícia Federal reforça a segurança de superintendência com prisão de Bolsonaro. Não há, até o momento, indício de ameaça concreta, risco de fuga ou tentativa de resgate. E reforço preventivo e concentrado no entorno da cela do ex-presidente. E Malu Gaspar, a colunista, escreve o seguinte texto. Fuga de ramagem para os Estados Unidos teve escala na Guiana durante o julgamento do golpe. O deputado deixou o Brasil no mesmo dia em que Alexandre de Moraes votou pela sua condenação no julgamento da trama golpista. E ainda, falando aqui sobre o deputado foragido, nos Estados Unidos, Ramagem interagia com bolsonaristas como se estivesse no Brasil. E o gabinete foi orientado a seguir trabalhando. Precedente de Eduardo Bolsonaro foi citado para que funcionários não deixem de receber salários. Aqui nos diz que foragido nos Estados Unidos, para onde foi, sem avisar nem sequer aliados, o deputado Alexandre Ramagem manteve contato regular
com correligionários e membros do seu gabinete nas 2 semanas que antecederam a descoberta do seu paradeiro, como se estivesse em Brasília. E Ramagem, entretanto, estava fora do Brasil há pelo menos um mês. Registros em aplicativos de conversa aos quais o Globo teve acesso mostram que o parlamentar chegou a combinar o encontro com uma liderança do PL nas horas que antecederam a divulgação das imagens em um condomínio em Miami, revelando que ele estava fora do Brasil, descumprindo a proibição da Justiça. E aqui também nos revela que entre os funcionários do seu gabinete, na semana que antecedeu a reportagem, o quadro se repete. Ramagem teve contatos breves, deixando claro que estava em Brasília, onde estaria sob cuidados médicos. Antes de viajar aos Estados Unidos, Ramagem apresentou um atestado psiquiátrico à Câmara. Ele alegou ansiedade e pediu afastamento temporário. Para pessoas próximas, o deputado teria se valido da tática para não levantar suspeitas da sua fuga. Agora, nessa segunda, os funcionários que trabalham no gabinete de Ramagem foram orientados por um aliado do parlamentar a seguirem trabalhando normalmente nas suas funções legislativas, para que não haja contestações aos direitos e a salários e benefícios. E o precedente adotado no caso do deputado Eduardo Bolsonaro foi citado. Na ocasião, embora os salários de Eduardo tenham sido bloqueados por ordem judicial, os secretários parlamentares não sofreram restrição semelhante, já que Eduardo manteve o seu mandato. E os deputados do PL dizem que no mesmo dia em que fez a recomendação chegar aos seus funcionários, Ramagem fez uma série de videochamadas para colegas da bancada para se desculpar por tê-los despistado sobre o seu paradeiro. Inclusive, também temos aqui esta informação que em vídeo publicado nas suas redes sociais, Ramagem chegou a dizer que continuaria a exercer a sua função parlamentar dos Estados Unidos. E nessa gravação ele também disse que está em situação regular no país e que, caso o ministro Alexandre de Moraes do STF queira pedir a sua extradição, ele deverá enviar o caso para análise do governo norte-americano. Agora, temos aqui um outro assunto. Neste carrossel de imagens, mudando um pouco de assunto, falando sobre futebol, de olho na final da Libertadores. Flamengo chega à hora da verdade, o empate com o Atlético Mineirense mostra erros que não podem se repetir. Já uma entrevista exclusiva ao jornal Globo, ganhei mais energia, diz o chefe Fogaça sobre a dieta da selva que o fez perder 17 quilos em questão de 3 meses. Já na coluna Capital, aqui do jornal, dono do Master, Vorcaro, comprou mansão de 460 milhões de reais lá em Miami este ano. E conheça também o relógio medieval de 615 anos, que sobreviveu à invasão nazista, a mitos e a mutilações. Agora, falando novamente sobre a política nacional, temos aqui a notícia que o Supremo Tribunal Federal conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu por articular sanções a autoridades brasileiras nos Estados Unidos. A primeira turma concluiu o julgamento no plenário virtual e viu uma grave ameaça dirigida ao tribunal. A primeira turma do Supremo decidiu, por unanimidade, aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar réu o deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. O julgamento, que foi realizado no plenário virtual, foi concluído na madrugada desta quarta-feira. Essa acusação se baseia na atuação do parlamentar durante a sua permanência nos Estados Unidos, onde ele teria trabalhado para articular sanções contra as autoridades brasileiras, incluindo as tarifas de exportação, suspensão de vistos e até mesmo a aplicação da Lei Magnitsky, um esforço para pressionar e intimidar o Supremo Tribunal Federal às vésperas do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
A PGR afirma que as medidas também beneficiariam o blogueiro Paulo Figueiredo Filho, que foi denunciado pelo mesmo episódio. E votaram pelo recebimento da denúncia o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. A maioria se formou antes do prazo final do julgamento, que se encerrou nesta madrugada. Inclusive, no voto que abriu a posição vencedora, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a PGR demonstrou a justa causa necessária para a abertura da ação penal e avaliou que a conduta de Eduardo ultrapassou o campo político. E o ministro escreveu o seguinte: a grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América, com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky a este ministro relator. Moraes também acrescentou que o deputado buscou criar ambiente de intimidação sobre as autoridades responsáveis pelo julgamento de Jair Bolsonaro e, simultaneamente, pressionar parlamentares envolvidos na discussão de um possível projeto de anistia. Agora, um outro assunto. Aliados de Lula vem armadilha de Alcolumbre em data de sabatina de Messias e um calendário dramático. O indicado tem, na prática, 2 semanas para conversar com 81 senadores. Também temos aqui sobre a questão ainda na política envolvendo o Senado. O país vai pagar a conta no futuro. Especialistas avaliam o impacto da bomba aprovada no Senado. O Senado aprova a aposentadoria integral e paritária para agentes de saúde, mas essa medida tem um impacto fiscal de 100 bilhões de reais em 10 anos e afeta caixas estaduais e municipais. O Senado aprovou ontem, por 57 votos a 0, um projeto que estabelece a aposentadoria integral e paritária para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Até os aliados do governo votaram a favor do texto de forte apelo político. Ele segue agora para a Câmara e, se aprovado sem mudanças, vai para a sanção ou veto do presidente Lula. E, se isso acontecer, o governo cogita vetar para evitar o impacto bilionário nas contas públicas. E aqui também nos diz, nesta matéria, que devido à abrangência dessa proposta, que torna as regras mais benéficas para os atuais profissionais, novos e aposentados, os técnicos ainda estão refinando os cálculos no longo prazo. Porém, aqui nos diz que as estimativas preliminares do Ministério da Previdência apontam para o impacto da ordem de 100 bilhões de reais em 10 anos para o governo federal, estados e prefeituras. E falando sobre a Previdência Social, o Supremo Tribunal Federal conclui julgamento que derruba a tese da revisão da vida toda do INSS. A Corte modulou os efeitos da decisão para impedir que os segurados que receberam valores retroativos por decisões judiciais até abril de 2024 sejam obrigados a devolver o dinheiro. E no Rio de Janeiro, prisão de vereador por ligação com a facção criminosa TCP expõe o avanço do tráfico de drogas dentro da política. O Hernani Aleixo, do PL de São João de Meriti, foi preso, acusado de fornecer material e apoio logístico para a construção de barricadas em áreas controladas pela facção criminosa. Aqui nos diz que o tráfico de drogas, que expande o seu domínio sobre territórios e diversifica as suas fontes de renda, do transporte clandestino à venda de sinais de internet, passando por um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada, também avança sobre a política. Ontem, o vereador Hernani Aleixo foi preso acusado de fornecer material e apoio logístico para a construção de barricadas em áreas controladas pelo Terceiro Comando Puro, que é o TCP, em troca de votos.
E essa detenção ocorre 2 meses após a prisão do deputado estadual TH Joias, investigado por suposta ligação com o Comando Vermelho. Aqui temos o que o promotor da Justiça, Fábio Corrêa, afirmou sobre este caso. Ele afirma que as investigações têm demonstrado que, em diversos casos, mandatos eletivos passaram a funcionar como instrumentos operacionais dessas redes, seja para distribuir cargos, influenciar as decisões administrativas, direcionar recursos públicos ou assegurar proteção institucional a facções e milícias. De forma dissimulada, esse processo representa uma ameaça direta à integridade do processo democrático e à capacidade de o Estado exercer o seu poder de maneira legítima, foi o que afirmou o promotor da área, que é o Fábio Corrêa, coordenador do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, que vê com preocupação essa infiltração. E ainda aqui no site do Jornal Globo, temos aqui um destaque especial na área de música. Zeca Veloso lança primeiro álbum solo sem esconder a sua influência evangélica. Minha inspiração vem de Deus. Em entrevista, o filho de Caetano fala sobre mania muito feia de mostrar todas as canções ao pai. Diz que deixou de frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, mas que permanece cristão e evangélico. Ele afirma que a coisa mais importante para mim é Jesus, em entrevista aqui ao jornal O Globo. Falando sobre livros, José Sarney revisita sua obra literária com novas edições de seus romances. O ex-presidente autografa seus livros em uma sessão nobre na Academia Brasileira de Letras, nesta quinta-feira, dia 27 de novembro. Um outro assunto, após a prisão de generais, IFAM vota tombamento do DOPS, o QG da tortura na ditadura. Deliberação ocorre um dia após a prisão inédita de generais por tentativa de golpe. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, o prédio do antigo DOPS, na Rua da Relação, no centro do Rio de Janeiro. Um outro assunto também brasileiro que teve os dedos mutilados em Portugal muda de escola. Com 10 anos, o menino José vai estudar e morar em outra cidade com a sua mãe, que criticou o tratamento no colégio anterior. Traumatizado e sem querer voltar à escola em Portugal, onde teve os seus dedos mutilados por outras crianças, o brasileiro José conseguiu a transferência para começar a estudar em outra cidade. Eles abandonaram a casa onde viviam e foram para Aveiro, onde tem família. E o padrasto viajou de Barcelona, onde trabalha, para dar apoio. Mãe de José, que completou 10 anos na última semana, Nívia Estevam, confirmou à coluna a transferência do estudante para outro colégio público após esse episódio dramático. Falando agora sobre saúde, temos um destaque para a vacina da dengue. A Anvisa assina termo final com Butantan para o registro do imunizante. Essa assinatura do compromisso é a última etapa prévia para a liberação da vacina. Um outro destaque, falando agora sobre a Justiça dos Estados Unidos, turista brasileira que perdeu braço e perna em metrô de Nova York vai receber 440 milhões de reais. O Tribunal Federal do Brooklyn considerou que a Autoridade Metropolitana de Transporte não tomou medidas para garantir a segurança dos passageiros, embora soubesse do perigo. E a empresa, no caso, diz que vai recorrer dessa decisão do tribunal. E aqui temos esta matéria da Editora Internacional. O dia em que mais de 70 crianças morreram após o café da manhã escolar na Colômbia. Essa tragédia marcou o país em 1967 após um lote de farinha contaminado provocar uma das maiores mortes coletivas infantis já registradas. Também temos aqui, na Editora Internacional, que a Ucrânia destrói avião a laser ultrassecreto da Rússia em ataque à base militar. Protótipo soviético
o A-60, que é uma das armas mais raras do Kremlin, explode após a ofensiva, como a gente observa aqui neste vídeo que está em destaque. Também temos aqui um outro destaque, que o bilionário Richard Branson anuncia a morte da sua mulher aos 80 anos de idade. Ele afirma estar de coração partido. O empresário britânico afirmou estar de coração partido ao comunicar o falecimento da companheira, com quem dividiu 50 anos de vida. Aqui nós podemos ver esta imagem de 2007 do casal Richard e da sua esposa. Um próximo assunto, agora falando sobre a política nacional, reunião do PL após prisão de Bolsonaro tem um mal-estar entre Michele e Flávio. Por outro lado, Michele mostrou que hoje mantém uma boa relação com Carlos, de quem já foi desafeta. E foi ele quem a amparou durante uma crise de choro. Essa matéria nos informa que a definição do senador Flávio Bolsonaro, agora como um porta-voz do pai após a prisão preventiva, gerou um mal-estar entre integrantes da família, segundo relataram aliados que participaram da reunião realizada na tarde de ontem na sede do PL em Brasília. Além de Flávio, participaram do encontro a ex-primeira-dama Michele e os outros filhos políticos, o ex-vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, e também o vereador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Jair Renan. E embora não tenha ocorrido embate direto com Flávio, aqui nos informa que a Michele teria se queixado a algumas pessoas pelo fato de não ter sido consultada pelo primogênito de Bolsonaro, já que até então ela havia sido a única pessoa da família a estar com o ex-mandatário. Participantes do encontro afirmam que a ex-primeira-dama teve ao menos 2 crises de choro enquanto falava com os correligionários. Apesar do incômodo com Flávio, Michele mostrou que hoje mantém uma boa relação com Carlos Bolsonaro, de quem já foi desafeta e já declarou não ser obrigada a conviver com ele. E foi o filho 02 quem amparou Michele durante uma das suas crises de choro. Ele disse aos presentes que não sabe de onde ela tira tanta força. Um outro assunto agora é o texto de Bernardo Melo Franco. Inspiração de Bolsonaro, o general Heleno produziu provas que o puseram no xadrez. Soma de destempero e desinteligência complicaram o ex-ministro no julgamento do golpe. Também temos aqui um outro destaque, agora um texto de Malu Gaspar sobre este assunto. Helena e Paulo Sérgio são presos e levados para comando militar do Planalto. Já Lauro Jardim escreve o seguinte texto sobre o caso Master. Ida para o presídio transtorna Vorcaro. Daniel Vorcaro ficou inconformado com a sua transferência no fim da tarde de segunda-feira para o centro de detenção provisória que fica lá em Guarulhos, em São Paulo. Enquanto estava numa cela na Superintendência Paulista da Polícia Federal, Vorcaro mostrava uma certa tranquilidade. Mas, na segunda, diante de advogados, explodiu. Aos berros, transtornado, cobrou uma solução urgente para a situação em que se encontra. O Centro de Detenção Provisória, que foi inaugurado em 2002, tem capacidade para 553 presos, mas pela contagem de ontem, a população carcerária era de 454 presos. Não estava superlotado no caso, e, portanto, ao contrário de boa parte dos presídios brasileiros. O próximo assunto, Alcolumbre confirma ameaça e adota contra Messias estratégia diferente da de Mendonça. Também temos aqui na política que Ramagem liga para se desculpar por não ter avisado de fuga para os Estados Unidos, diz o líder do PL. O deputado Sóstenes diz que só foi informado oficialmente quando recebeu telefonema do colega já em solo norte-americano. Agora, temos aqui esta matéria que também fala sobre política, que arcebispo de Curitiba proíbe vigília
E apoiadores de Bolsonaro barrados em igreja discutem com padre. O religioso fechou o portão da Igreja São Francisco de Paula e o grupo rezou do lado de fora em apoio ao ex-presidente preso, como nós observamos aqui nesta imagem, na matéria. Aqui nos diz que horas antes, o arcebispo metropolitano de Curitiba, o Dom José Antônio Peruso, havia proibido vigílias de cunho político em templos católicos da região. Os bolsonaristas rezaram do lado de fora, diante das grades da paróquia, em manifestação contra a prisão do político de direita sob a acusação de participar da trama golpista. E a vigília de terça-feira foi articulada pela prefeita Cristina Grael, do União, que publicou imagens do grupo rezando do lado de fora dessa igreja. E antes disso, os apoiadores de Bolsonaro foram impedidos de entrar na igreja por um padre e parte deles reagiu. Agora, ainda no site do jornal O Globo, desta quarta-feira, temos aqui um assunto que fala sobre vestibular. Indícios de vazamento chegam também às provas de linguagens e de humanas, englobando pelo menos 11 questões aí do Enem. São pelo menos 9 itens com as mesmas características, embora somente 3 tenham sido anulados pelo Ministério da Educação. Já em São Paulo, linha 11 Coral da CPTM tem operação comprometida pelo segundo dia em São Paulo, após falha elétrica, que já dura mais de 20 horas. Os passageiros enfrentam atrasos, baldeações extras e necessidade de usar linhas alternativas. Um outro assunto, agora falando sobre o Rio de Janeiro, Domingos Brazão, acusado de mandar matar Marielle, está com depressão e ideações suicidas, foi o que alegou a sua defesa. Advogados pedem ao Supremo Tribunal Federal a substituição da prisão preventiva cumprida no Presídio Federal de Porto Velho, Roraima, por prisão domiciliar humanitária para o conselheiro do TCE do estado do Rio de Janeiro. Um outro assunto também, falando aí sobre o Rio de Janeiro, dos 9,5 mil presos monitorados no Rio com tornozeleiras eletrônicas, apenas 276 romperam o equipamento. A maioria dos monitorados, que são 8.031, cumpre prisão domiciliar. Os outros 803 respondem a medidas cautelares e 699 são acompanhados por determinação da Lei Maria da Penha. Aqui nos traz uma história, por exemplo, do João Nascimento, ele que é monitorado por tornozeleira eletrônica. E sobre uma denúncia, um asilo clandestino em Paciência é investigado após suspeita de 3 mortes e falta de cuidados. 7 idosos foram encontrados no local que operava sem qualquer identificação. Denúncias apontavam sujeira, ausência de uma equipe técnica e 3 óbitos em investigação. Também temos aqui um destaque. Especialistas e estudantes criticam medida que permite passar de ano mesmo com reprovação em 6 matérias na rede estadual de educação. Essa iniciativa, segundo a Secretaria de Educação, tem por um objetivo tentar erradicar a evasão escolar de cerca de 10%, que é maior na primeira série. Temos aqui um outro destaque, falando sobre cultura e entretenimento, aqui no site do Jornal Globo, o que fez Elton John pausar a aposentadoria para cantar no Rock in Rio. E também sobre a remoção de tatuagem, Anitta, Virgínia Fonseca e outras famosas impulsionam essa procura. E sobre joias roubadas, ainda na editoria de cultura aqui do jornal, relatório de 2018 apontou para risco de acesso à varanda do Louvre, por onde entraram os ladrões. A auditoria detalhava a vulnerabilidade na varanda da Galeria de Apolo, explorada pelos ladrões no crime de 19 de outubro. E a direção do museu afirma que só soube do documento após o assalto. Um outro destaque também, Ana Lúcia Torre
roda a continuação de filme de comédia com Marcos Magela. Também sobre saúde e bem-estar, temos aqui esta matéria em destaque, a conta que todos pagamos. Cuidar ou não da saúde não é uma questão individual. Reflexos dessa decisão afetam também a coletividade. Aqui nos diz, por exemplo, que hábitos como o tabagismo podem criar condições de saúde com impacto coletivo. Temos aqui um outro destaque, também sobre saúde, o que dizem as novas evidências científicas sobre o refrigerante zero. Versões da bebida sem açúcar parecem ser mais saudáveis, mas os estudos mostram que o consumo diário merece sim uma atenção. Falando agora sobre esportes, veja quantos minutos jogaram os principais jogadores de Flamengo e Palmeiras às vésperas da final da Libertadores. E falando ainda sobre esta questão da final da Libertadores, sedes, segurança e comunicação. Final entre Palmeiras e Flamengo reflete a evolução logística nas últimas décadas. Sobre o Brasileirão, 7 times lutam para escapar das 3 vagas ainda abertas na Série B. E como o Ceará pode ser o fiel da balança na disputa do título do Brasileirão nesta reta final. Aqui nos diz que na luta para fugir do rebaixamento, a equipe cearense está no caminho de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, os 3 postulantes à taça. Já em negócios e finanças, às vésperas da Black Friday, Mercado Livre enfrenta a maior ofensiva das rivais Amazon, Shein e Shopee pelo Brasil. Aqui nos informa que nesta temporada de festas, o gigante do e-commerce se vê uma disputa para afastar os seus rivais, vindos de ambos os lados do Oceano Pacífico. E as ações também caíram. Um outro assunto também sobre a economia, que nos diz nesta matéria, que como interligada ao Banco Central afirma que liquidação do Banco Master não oferece risco ao sistema financeiro do país. A ata aponta que intervenções devem preservar a normalidade econômica. E empréstimos aos Correios entra em reta decisiva com prazo para bancos enviarem propostas. A empresa corre contra o tempo para conseguir ao menos 10 bilhões de reais no curto prazo. E ainda na coluna Valor Invest de hoje, temos aqui este seguinte assunto: Banco Pleno, de ex-diretor do Banco Master, tem disparada em taxas de CDBs. Os papéis chegaram a pagar 165% do CDI e 17% no pré-fixado na última semana, após a liquidação do Grupo Master, do qual fazia parte até o mês de setembro. Na editoria internacional, temos aqui algumas matérias em destaque ainda no site do Jornal Globo. Brasileira com vínculos familiares com secretária de imprensa da Casa Branca é detida por agentes de imigração. E expansão e chão instável. Cidade da Indonésia com 42 milhões de habitantes está afundando. Também temos uma outra notícia, que incêndio de grandes proporções atinge conjunto residencial em Hong Kong e deixa ao menos 12 pessoas mortas na região. Falando sobre o Oriente Médio, chuvas intensas agravam crise humanitária em Gaza, enquanto mediadores tentam avançar com a segunda fase do cessar-fogo. As inundações atingiram especialmente o norte e o centro do território, destruindo campos de refugiados e levando os poucos pertences das famílias após múltiplos deslocamentos em meio à guerra de mais de 2 anos. E antes de darmos continuidade aos destaques agora do site de notícias do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixe torrado, e não para
Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto-Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Dando continuidade ao Correio Brasiliense, que no site temos um destaque para saúde pública. Anvisa e Butantan avançam para liberar vacina contra dengue de dose única. Já falando sobre o sistema prisional, que é um outro destaque também, como é a Papudinha, onde está preso o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E pela primeira vez no país, generais são presos por tentativa de golpe. E surpreendente, a defesa critica a decisão de Moraes e indica que vai recorrer. Membros da primeira turma ratificaram a decisão de Alexandre de Moraes. Nessa segunda, terminou o prazo para a defesa apresentar recursos da condenação do ex-presidente a 27 anos de prisão. Falando também agora sobre o sistema financeiro, o comitê do Banco Central avalia o seguinte, que a liquidação do Master não traz risco sistêmico. Segundo o Comef, o grupo tem um porte pequeno, representando 0,57% do ativo total de 0,55% das captações do sistema financeiro nacional. Lembrando que o Comef é o Comitê de Estabilidade Financeira. E o Banco Central também aproveitou o registro para sublinhar a importância da conduta das instituições financeiras para o equilíbrio do sistema. E falando de uma matéria aqui internacional, o incêndio em Hong Kong avança pela noite. Os mortos chegam a 13 pessoas. Fogo consumiu os andaimes de ao menos 3 blocos de apartamento, num distrito localizado ao norte de Hong Kong, antes de alcançar outras áreas de um complexo residencial da região. E as equipes de emergência trabalham mais de 5 horas e a operação que combate as chamas avançou pela noite de hoje. Um outro assunto, temos aqui esta matéria sobre futebol. Milu, o gato vidente, crava o campeão da Libertadores. O jogo entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá no próximo sábado no Estádio Monumental de Lima, lá no Peru. Assim como em outros vídeos, o tutor de Milu, que é o Nathan Antônio Pinheiro, colocou os potinhos de ração com o escudo dos dois times e o gatinho escolhe qual pote deseja comer. Portanto, quem vencerá essa partida? Temos aqui também, falando sobre política, um destaque para Michele, Filhos e Tarcísio. As fichas de cada herdeiro na disputa pelo capital político de Bolsonaro. Flávio fica sob os holofotes após a prisão do pai, enquanto a Michele corre o país à frente do PL Mulher. Tarcísio de Freitas é apontado como favorito pela direita nas pesquisas. Carlos se lança ao Senado por Santa Catarina, reforçando o racha da família com o partido PL. Também temos aqui uma análise nesta área da política. Bolsonaro e generais presos em regime fechado são um novo paradigma. A execução das penas ultrapassa o alcance jurídico das sentenças. É o antídoto contra a cultura de golpismo e impunidade que marcou a história
republicana. E aqui também temos uma análise de Alexandre Garcia ao Correio Brasiliense, também sobre este assunto. Bolsonaro e Clezão. O agravamento da facada foi sentido por Bolsonaro por esses 7 anos. Agora o confinamento vai potencializar as sequelas. Também temos aqui sobre o mês da consciência negra. As mulheres negras ocupam a tribuna da Câmara com discursos fortes. Inclusive a Marcha das Mulheres Negras, 300 mil fazem história na Esplanada. Na coluna Capital SA, gasto médio do Brasiliense será de R$ 390 na Black Friday e 160 mil pessoas vão aí às compras. Já falando sobre justiça, temos o caso da morte de Ugari. Segundo o dia de audiências, terá interrogatório de assassino confesso. Na área da ciência, um novo estudo aponta idade surpreendente para o fim da adolescência. Isso porque, de acordo com esse estudo, a adolescência vai até os 32 anos de idade. Também na economia, temos o sobre a inflação, IPCA 15. Prévia da inflação avança 0,20% em novembro. E Belém lidera alta da inflação com salto de 155% na hospedagem. E avanços econômicos no Nordeste serão tema de debate no Correio Brasiliense. E aqui na política, após a prisão definitiva de Bolsonaro, Lindenberg rebate Sóstenes. Anistia não será pautada na Câmara. Em um caso de violência, o influenciador cearense do Grau é morto em abordagem policial. Na infraestrutura, medida provisória do setor elétrico é sancionada com jabuti do carvão. Já no caderno de cidades, Nelson de Souza é aprovado pela CLDF para presidir o Banco de Brasília. E o plano diretor é aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal por 19 votos a 1. Sobre o tráfico de drogas, traficante guardava caixas com 95 tijolos de maconha em casa lá no Gama. As chuvas complicam trânsito na Avenida Elmo Cerejo. Em projeto Elas no Eixo falam sobre prevenção ao abuso infantil. Também temos um caso aqui de acidente, um capotamento deixou um ferido no Lago Sul nesta quarta-feira. E mulheres têm deixado de adotar sobrenome do marido lá no Distrito Federal. Um levantamento inédito dos cartórios de registro civil lá do Distrito Federal mostra que no último ano as mulheres só adotaram o sobrenome do marido em 30% dos matrimônios, que é o menor índice da série histórica. Em Ouro Verde, novo deslizamento após 12 dias de lixo acontece em aterro de Padre Bernardo. Segundo as informações da SEMAD, o novo deslizamento aconteceu por conta das chuvas da madrugada de terça-feira, do dia 25 de novembro. Na gastronomia, Brasília conquista o Mundial de Churrasco e será sede em 2026. Já sobre o caso Master, advogado de ex-presidente do BRB descarta delação. E sobre uma colisão, 2 carros colidem e poste de iluminação cai sobre o outro veículo. Também temos aqui em cidades que reforma interna divide opiniões na igrejinha da Vila Planalto. Agora falando sobre política, o Correio Brasiliense nos traz aqui alguns dos principais destaques sobre esse tema. Primeiro é sobre a trama golpista, que, por unanimidade, o Supremo confirma a prisão preventiva de Bolsonaro. E o que acontece com os salários e patentes de Bolsonaro após a sua prisão. E Ramagem é nome forte para entrar na lista vermelha da Interpol. E Messias diz que buscará apoio de todos os senadores. Já nos assuntos aqui da Editoria Brasil, aqui diz sobre a vacinação, que o Brasil inicia a distribuição de vacina contra vírus sincial para gestantes. E a rua mais legal do mundo fica no centro de metrópole brasileira. E rapaz
fica apenas de cueca ao tentar roubar uma agência bancária lá em Minas Gerais e tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. Em Minas Gerais, cliente que matou advogado com faca é indiciado. E CGU e Polícia Federal desarticulam esquema milionário em Itacaré, aqui na região da Bahia, no Nordeste. O desvio de mais de 30 milhões em contratos municipais mobiliza afastamento de servidores e bloqueio de bens. Também falando sobre a economia, a Polícia Federal deflagra a operação contra fraudes de 2 milhões de reais no INSS. Em Minas Gerais, privatização da Copasa deve ser votada na próxima semana. Já sobre o comércio, a Black Friday, de onde vem esse nome e outras 9 curiosidades. E quando é a Black Friday? E se vale a pena também comprar na data no Brasil? É um outro destaque também sobre o comércio aqui no Correio Brasiliense. Nos assuntos aqui internacionais em destaque, Papa Móvel de Francisco pronto para ajudar as crianças. O Papa Móvel, utilizado pelo pontífice argentino, foi reformado e readaptado para se transformar em uma clínica ambulante. A organização Caritas aguarda autorização para o veículo entrar na faixa de Gaza, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia. O carro utilizado pelo Papa Francisco, readaptado agora para atendimento às crianças palestinas. Na Tailândia, o número de mortes por inundações na Tailândia sobe para 33. O país asiático declarou o estado de emergência ontem, na terça-feira, numa das províncias do sul, onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico da região e também de outras áreas. Um outro destaque, agora falando sobre o plano de paz, o enviado de Trump viajará a Moscou para tentar concluir o acordo sobre a Ucrânia. O Trump anunciou que seu enviado especial discutirá com o presidente da Rússia alguns pontos de desacordo. O Exército de Israel anuncia uma nova operação no norte da Cisjordânia. De acordo com o comunicado militar, durante a noite de terça para quarta, as forças israelenses começaram a operar no âmbito de uma ampla operação antiterrorista na região do norte de Samaria. Falando sobre ciência e saúde, nova pele permite avanço de micro-robôs. Também na área do meio ambiente, cientistas investigam a habilidade de seguir o campo magnético. Aqui no site de notícias do Estado de São Paulo, primeiro assunto de hoje aqui no site é para a prisão fatiada e Tarcísio com medo da pecha de traidor. Colunistas analisam a execução da pena de Bolsonaro. Os olhos se voltam agora para as próximas decisões da direita na disputa eleitoral de 2026, com o Centrão pressionando para o ex-presidente definir aí um sucessor. Falando sobre desenvolvimento, temos aqui uma matéria, aqui o ranking global de competitividade, dizendo que os Estados Unidos caem sob Trump e país asiático lidera. Já na área da saúde, referência mundial em nutrição, elogia o prato brasileiro e questiona a obsessão por proteína. Grande crítica dos alimentos ultraprocessados, a pesquisadora norte-americana Marion Nestlé comenta ainda como a indústria alimentícia está dificultando a vida dos pais. E falando sobre mercado de trabalho, temos aqui um destaque que o maior salário fixo no Brasil é de R$100 mil por mês. Falando agora, já na seção, na verdade, de opinião do Estado de São Paulo, o primeiro texto, é sobre a irresponsabilidade institucional. Aqui o Estadão escreve que cabe ao presidente da República indicar ministros ao Supremo Tribunal Federal, o que o presidente do Senado tentou usurpar. Já no segundo texto, a Amazônia dominada pelo crime. Quase metade das cidades da região está sob julgo de criminosos, enquanto nenhuma ação oferece solução. Já o último texto é para aplaudir de pé. Aqui o jornal escreve que teatro de alto nível em Heliópolis mostra que barreiras sociais e culturais podem ser
derrubadas. Aqui também temos em destaque o colunista Marcelo Godoy, escrevendo que a Marinha recebe o 3º submarino convencional, lança o 4º e faz transição para construir uma nuclear. Também no impacto fiscal, pautas bomba no Congresso vão impor um impacto bilionário ao governo. E STJ rejeita habeas corpus de ex-sócios de Vorcaro no Master, e a defesa de Augusto Lima não comentou sobre esse assunto. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Agradeço a você pela sua companhia e mais uma vez deixo aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.